Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um IDcast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Nós vamos falar sobre o trabalho com os adolescentes lá na Amazônia, como funciona, como que a gente fez, como que a gente se preparou, a realidade que a gente encontrou lá, entre outros assuntos também. E hoje a gente está com algumas convidadas aqui. Também eu estou apresentando para vocês, mas hoje eu sou convidado também. Então eu queria me apresentar. Meu nome é Davi, eu tenho 21 anos e sou o líder do trabalho dos adolescentes pelo ID. Tenho trabalhado com os adolescentes há algum tempo já na minha igreja e recebi esse convite também de liderar esse trabalho lá na Amazônia. E queria que as meninas falassem aqui e se apresentassem também. Oi, gente, meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos também, sou da Casa de Oração em São Carlos e tenho a oportunidade de trabalhar lá com os adolescentes, crianças, fazer de tudo um pouco, né? E foi uma experiência muito boa estar indo lá pra Amazônia, mas é isso, né? Por enquanto. Oi, gente, meu nome é Evelyn, trabalho no ID Jovem na parte da mídia, tenho 20 anos e trabalho na parte da mídia, não só com o ID Jovem, mas também na minha igreja local. E foi um prazer estar na Amazônia, trabalhando na parte do mídia, que me deu a oportunidade de trabalhar em todas as áreas de trabalho lá na Amazônia. Oi, gente, eu sou Thaís, eu tenho 23 anos. Eu trabalho com o ID Jovem desde o ano passado, desde a primeira missão urbana. E tem sido sempre uma novidade, né? Trabalhar com jovens na Amazônia foi realmente sair da zona de conforto, porque na minha igreja eu sempre trabalhei com crianças e realmente foi tudo muito novo pra mim, experiência muito nova, muito enriquecedora, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria perguntar pra vocês como foi a preparação pessoal de cada um de vocês. Eu fui ano passado na Amazônia e, assim, são momentos diferentes, né? Eu fui da primeira vez e a primeira vez tem toda uma inquietação, assim, de você não saber o que você vai encontrar lá direito, né? E vocês três foram a primeira vez. Eu queria saber como é que foi lá, como é que foi a sua preparação, na verdade, o que você esperava encontrar lá. Pra mim, né, como ele já disse, foi a primeira vez, então foi algo muito novo. Eu já pude participar de viagens missionárias, mas nunca tinha feito uma viagem missionária transcultural. E, óbvio, foi muito diferente tudo aquilo que a gente encontrou lá. Na minha preparação, eu pude estar realmente vendo o que Deus queria de mim, né? A minha viagem para a Amazônia foi tudo na base de oração, porque eu não sabia como eu ia, como que eu ia fazer, tanto na parte espiritual quanto financeira mesmo. E eu vi que foi provisão de Deus e foi da decisão de Deus que eu fosse. Então, quando eu recebi o sim que eu tinha que ir, as coisas começaram a fluir. E eu pude ir me preparando e entendendo o que eu ia fazer. E foi, né? E quando você soube que ia trabalhar com os adolescentes? Antes, né? Acredito que você vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas a equipe da liderança do ID Jovem foi muito, assim, boa nisso. Porque eles dividiram certinho. Eles dividiram certinho todas as tarefas que nós íamos fazer, então foi dado previamente para cada um, todo mundo sabia onde ia atuar, e eu não imaginava que eu ia atuar tanto com os adolescentes. Para mim foi um desafio, porque eu tenho mais costume de trabalhar com as crianças, até nas missões do ID, as missões urbanas, e quando eu fui, todos os dias praticamente eu trabalhei com os adolescentes. Sim. Eu acho que não teve nenhum dia que eu não trabalhei com os adolescentes. E quando teve que fazer algum encaixe, eu sempre estava lá, então foi muito bom, e eu nunca tinha trabalhado com eles. Foi uma experiência muito edificante. E vocês? A minha vontade de ir pra Amazônia, acho que não foi nem vontade, foi o Espírito Santo mesmo falando comigo. Foi assim que eu conheci o ID, que foi na Pavuna. Pavuna não, na Galinha, trabalho da Galinha, que eles foram lá a primeira vez, que é onde eu trabalho também. Aí eu entrei no YouTube, vi o vídeo lá da Amazônia e senti muito forte no meu coração de Deus, tipo, direcionando a Amazônia. Sendo que é aquela coisa, tipo, meu Deus, tá? O dinheiro, férias no trabalho, aquela preocupação toda. A mais de dinheiro ainda, nem a nação trabalho. Sendo que eu vi Deus, tipo, com a mão de Deus mesmo em tudo. E foi oração, jejum o tempo todo. Pra Deus prover o dinheiro, pra Deus dar sabedoria, discernimento também.
capacitação do Espírito Santo, que também é muito importante, Com certeza. antes de ir, porque é batalha espiritual mesmo. Acho que todo mundo sentiu isso. Sim. Quando o Matheus falou lá em Papucaia sobre a questão das duas viagens, né, que seriam Paraíba e Amazonas, na mesma hora eu senti de ir pra Amazônia. Mas aí a gente vai orar, né? Porque a gente acaba desconfiando se é a nossa vontade. Sim, será que é a carro de meu Deus? Exatamente. Ainda mais porque existe toda uma questão com a Amazônia, as pessoas acham que é mais bonitinho de ir e tal. Eu falei, não, vou sondar as minhas intenções. E aí foi exatamente no período que eu fiquei desempregada. Eu falei, meu Deus, e agora? Caramba. E realmente, tudo como aconteceu, eu acho que, de mim mesmo, eu acho que eu não investi em nada. O Senhor realmente proveu tudo, me mostrando que Ele realmente queria ir, né? E sobre trabalhar com adolescentes, eu fiquei me perguntando, porque eu nunca tinha ido a campo transcultural. E eu falei, cara, e aí, eu vou atuar como? Eu esperei só trabalhar com crianças. Também não, nunca tinha ido, foi a primeira vez. E eu falei, e agora? Eu comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor como eu iria atuar. Eu passei por algumas batalhas espirituais, como a Evelyn falou, sobre não me sentir preparada, não me sentir digna de ir, Sim. capacitada, isso é onde eu verdade. iria atuar, né? Alguns bloqueios mesmo. Eu acho que um dia onde a missão tava, Senhor, realmente. Eu tava meio Será que assim. se olha se você falar que não é agora, minha- não é é. pior. Exatamente, mais ou menos isso. E assim, foi realmente o Senhor guiando, né, em um caminhar de fé. Eu acho que se dispor aí, é realmente confiar no Senhor e naquilo que Ele faz, né? O que eu vi esses dias é que realmente a graça do Senhor nos capacita e nos habilita mesmo. Eu acho que em todas as Foi. missões, mas parece que quando é longe, assim, tipo, a Amazônia é longe, parece que fica mais coisa na nossa mente, sabe? Meu Deus, dinheiro, tudo. Acho porque que a a gente encara uma responsabilidade Isso, maior, isso que eu ia né? falar. Não sei. Sim. A gente vê, poxa, eu tô saindo do meu conforto e tô indo pra longe pra quê? E querendo ou não, levando o nome da nossa igreja, né? Porque a gente tá com representando certeza. não só o idioma, a gente tá representando, tipo, a nossa igreja. Tipo, E- não sei vocês, mas no na semana antes de ir pra Amazônia, meu pastor me chamou lá na frente, tipo, pra orar. E eu falei, meu Deus, tá todo mundo vendo que ir pra Amazônia. A responsabilidade que tá em cima da gente. E a questão também das pessoas que ofertaram, né? Pelo menos eu pedi oferta. Sim. Exatamente, Então, assim, exatamente. tem toda Eu uma- vendi picolé no trabalho. Ah, que legal. Não, eu vendi picolé e rifei a garrafinha. Falando tudo que era pra Amazônia. E foi tudo pra Amazônia mesmo. Não paguei R$1 na passagem. Tudo, tipo, picolé. Deus provendo, né? Deus provendo. E eu é acho que muito assim, legal. o trabalho com jovens, eu acho que a gente já trabalhou com ID antes em missões urbanas, mas ir para um outro lugar causa aquele negócio, como que eles são. Exatamente. Sim. Como que Como- vai ser a aceitação? E a como que comunicação vai ser com lá? eles, como é que vai ser? Causa toda essa implicação, né? Sim. Isso aconteceu comigo quando a gente tava no avião, assim, que no banco tinha aquela telinha, né, com o mapinha. Aí eu olhei assim, a gente tava em Recife. Aí eu olhei assim, caraca, a gente tá em Recife, meu Deus do céu, tô muito longe de casa. Sim. Exatamente. Muito doido. Foi a primeira vez, né, viajando de Foi minha primeira vez viajando de avião. Eu me também. Sério, Júlia, que legal. Foi a primeira Eu lembro vez. que eu assinei lá do navio, o avião subindo, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio. Foi legal. E é por isso que a gente cria tudo isso, né? Toda essa expectativa, tipo, todo esse medo. Da primeira vez também, eu senti a mesma coisa que você falou, Thaís, de esse sentimento de ser incapaz e tal, de você não conseguir, ou até não ser mesmo digno de estar participando desse momento. Eu né? acho que foi o maior sentimento, assim, que predominou comigo, assim, porque quando a gente entende a responsabilidade, né? Porque uma coisa é você viajar, Sim. Sim. né, por alguma coisa e tal, mas agora ser embaixador do reino é uma outra Meu questão. inimigo joga muita coisa na nossa Sim. cara, tipo, tá, mas é isso aí, você fez assim. Quem é Sim, você? Exatamente. É uma guerra mental, né? E por isso Sim. que a gente tem que estar sempre preparado. Eu lembro que da primeira vez que eu fui, da segunda vez já foi mais tranquilo e tal, porque eu já tive a experiência, né? Mas da primeira vez, eu lembro que eu tava com esse sentimento, e aí uma semana antes de eu ir, eu fui pra uma igreja, e aí Deus usou uma pessoa lá pra falar comigo que já tinha chegado o momento, que era a hora, que era pra eu ter coragem, pra eu ser ousado. E foi um baque ali pra mim, tipo, poxa, tudo isso que eu tava sentindo vinha do inimigo, Sim. querendo me afrontar, querendo me tirar do objetivo. Sim. Mas a gente chega lá e a gente vê que a gente é muito usado, né? Sim, Graças também a Deus. pelo menos nas nossas missões, não só transcultural, como urbana também, a gente sempre tem o hábito de fazer relógio de oração Sim. e semana de jejum. Acho que isso me ajudou muito lá. Porque eu percebi que o quanto é importante a gente estar preparado pra qualquer tipo de coisa, tipo, relacionada ao reino de Deus.
Então, esse período, essa semana, tipo, a gente ficou uma semana, né? Em período de oração de jejum antes da Amazônia. Me ajudou muito, me ajudou muito. Tipo, eu vi, tipo, literalmente, revestidas das armas de Deus pra estar lá e tal. E acho que todo mundo deve ter sido isso também. Até porque, espiritualmente falando, lá é um outro contexto, né? É uma outra realidade. Sim. Aqui a gente vê muito questão de drogas, tráficos. Lá, as potestades, elas são outras, né? Então, isso acaba também nos atingindo. Mas o Davi falou sobre ele ir à igreja, alguém falar pra ele. Aconteceu comigo também. Uma moça orou por mim, eu tava bem, assim, cabeça a mil, pensando como que vai ser e tal. E orando ao Senhor, como, né? Eu falei no início sobre trabalhar com adolescentes, realmente sair da minha zona de conforto. E foi mesmo. Foi realmente algo que eu não me via capacitada. Tanto que sempre eu tentava fugir pras crianças. Mas depois eu acabei gostando de trabalhar com os adolescentes. E Isso aconteceu comigo também. E aí, quando a moça orou por mim, eu falei, nossa, de fato, o inimigo, ele é muito interessado em nos parar. Não por quem nós somos, né? Sim. Mas pelo avanço da obra de Cristo mesmo. Com certeza. Pelo que a gente iria encontrar. Sim. E pelo impacto que ia causar, né, Sim. naquelas vidas. Comigo já é o contrário. De adolescente já eu tenho mais, eu sou mais maleável, assim, consigo trabalhar melhor, tenho mais saídas, assim, nos trabalhos. Com criança já é mais complicado pra mim. Hoje a gente tava na Pavuna, né? Uhum. A gente acabou de sair de um trabalho da Pavuna mais cedo e aí a gente fez o trabalho com as crianças e depois fez o trabalho com os adolescentes. Nossa, como foi difícil pra mim com as crianças. Porque não é nada minha zona de conforto. Comigo já é o contrário. Mas eu queria explicar também, pessoal, como que funciona o trabalho com os adolescentes lá. O que a gente faz? Quando a gente chega lá, a gente só sai conversando com todo mundo, falando, abordando, ou a gente tem um trabalho específico com eles. E é justamente isso, a gente tem um trabalho que a gente prepara um material antes, com antecedência, a gente prepara tudo certinho, e ora, enfim. E a gente chega lá e a gente faz a aplicação desse trabalho que a gente preparou. E como é que funciona? Quando chega lá, na verdade, a realidade é que a gente prepara tudo, mas quando chega lá, Deus faz tudo diferente. Sim. Né? Isso não é exclusivo da Amazônia, é em toda missão. Papucaia que eu diga. É no tempo Ô, de Deus. Papucaia, meu Deus do céu. Pois é. E sempre tá acontecendo algo diferente, uma mudança. Mas uma base ali a gente tem. A gente prepara um quebra-gelo. Na verdade, a gente prepara um assunto primeiro para falar com eles, né? E são alguns assuntos muito relevantes, muito importantes, para que eles possam estar ouvindo, de acordo com a idade deles. Eles estão numa idade que eles precisam ser muito confrontados, né? Tipo, não adianta você ficar falando doce com ele, você ficar falando só Jesus te ama. Naquela fase adolescente, falando pra jovem, assim. Não adianta você ficar só acariciando, porque isso não vai adiantar, porque eles não vão prestar atenção no que você está fazendo. A gente precisa confrontar mesmo. É o confronto que pega essa atenção deles, que traz essa atenção deles. Então a gente fala sobre assuntos como propósito de vida, sobre drogas, sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre futuro. E dentro desse assunto que a gente trabalha com eles, tem todo um desenvolvimento ali que a gente trabalha. E primeiro a gente começa fazendo um quebra-gelo, né? A gente faz uma dinâmica com eles para que a gente possa conhecê-los melhor, né? Isso, pra que eles possam interagir mais também, né? Se sentirem à pra vontade com a gente. Porque imagina, Sim. nós somos pessoas que estamos vindo Totalmente de outro estranho, lado do país só pra poder falar com eles. Que foram ano passado, eles já conheciam e tal. Mas tinha Isso. mais gente nova do que foi ano passado. É verdade. E mesmo assim, né? Imagina, você tá lá na sua igreja, alguém de fora, E até pra porque falar também com o você. objetivo não é a gente chegar lá, falar alguma coisa e tentar convencê-los. Não, é criar relacionamento, é fazer com que eles Isso. se Sim, temos aproximem da qualidade gente. com eles mesmo. Exatamente. Não só, tem um negócio programado, a gente veio pra comprar isso aqui, não. Tipo, Não, né? conhecer Exatamente. eles mesmo. Sim. E lá a gente tratou esse ano bastante o assunto sobre propósito, né? E o quebra-gelo do propósito era uma caixa de papelão que a gente levava com um espelho dentro. Serviu pra descontrair bastante. Eles As reações eram Foi. muito boas. Eles Sim. ficavam com medo de olhar. que era um bicho. Porque a gente criava todo um clima também, E né? eles são muito tímidos, né? Uma coisa que eu percebi muito. Sim, Eu lá. sei que isso já é do adolescente, mas eles lá são muito contidos. E quando a gente chegava pra mostrar,
eles acabavam se soltando mais, falavam com a gente, dava a primeira ria. risada. Exatamente. E isso serve justamente pra isso. Aí nessa caixa tinha um espelho e a gente pedia pra eles irem lá, olhar o espelho. Isso a gente já feito todo um clima antes, né? Nossa, o que tem aqui nessa caixa? Será que é um bicho? E aí eles olhavam e tinham que descrever o que eles viram. Aí adolescente é fogo, né? Aí ele olha e vai falar, vi um espelho. Mas aí a gente explicava o que eles viam no espelho, né? Que era o próprio reflexo deles. E daí a gente trabalhava no seguinte, eles escreviam o que eles viam e aí a gente falava e tal, isso aqui é o que você acha de você e tal. Você escrevia, tinha gente que escrevia feio, tinha gente que escrevia legal, inteligente, bonito. Tinha gente que falava mal, tinha gente que falava bem, de si mesmo. Sim. E aí a gente desenvolvia isso dizendo que eles são cartas vivas, que foram escritas por Deus, né? Que Deus escreveu toda a história deles antes mesmo deles nascerem. Então a gente trabalhava bastante isso e entrava no assunto sobre propósito. Depois do quebra-gelo, a gente fazia algumas perguntas para continuar conhecendo eles melhor. E algumas perguntas, por exemplo, você sabe o que é propósito? E aí, dentro disso, a gente perguntava sobre sonhos também. Você tem algum sonho? Enfim, fazia algumas perguntas assim, relacionadas ao tema. E depois, uma breve introdução para entrar a palavra. E logo após a palavra que a gente trazia uma parte bíblica para eles. Sendo que tudo aquilo que a gente fazia desde o início, de conhecer eles, do quebra-gelo, da introdução, tudo era preparando para o momento da palavra. Tudo intencional. Sim. A intenção é que no momento da palavra eles estivessem aptos a receber aquilo, estivessem prestando atenção. Porque, gente, eu acho que esse é um pensamento aqui de todo mundo. Não adianta a gente chegar lá e já querendo vomitar um monte de coisa, vomitar as palavras. Isso não é só no trabalho com os adolescentes, né? Mas é também... E nem só na Amazônia, né? Em qualquer lugar que a gente gente for. for. Exatamente. Chegar com os dois pra a porta e falar assim, ó... O evangelismo Oi, Jesus te ama. Não, gente, não. É tudo um detalhe, Eu até conversei com a menina da minha igreja, minha líder, menina da minha igreja, minha líder. Ela veio me perguntar como era o trabalho. Aí eu falei, cara, é muito cuidadoso. A gente é novo lá, a gente tem que chegar, tipo, tentando fazer amizade com eles, conversando e tal. Tudo indo, tipo... literalmente não processado como tá no script ali pra fazer. A gente tem que adequar o que eles são. Tipo, esse grupo aqui dessa comunidade é muito tímido. Sim. Esse aqui já é mais falatório, brinca mais, descontrai mais. A gente vai. Eles que guiam a gente, na verdade. Porque foi exatamente isso que a gente fez, né? Na maioria das comunidades a gente falou sobre propósito. E em cada comunidade foi de um jeito diferente. Sim, verdade. Cada comunidade era uma leitura de campo diferente, né? Isso. Mesmo que seja, tipo, o mesmo trabalho. O mesmo tema, mesmo tudo. Mesmo tudo, mas, tipo, tinha coisa diferente ali, que a gente ia e tal. E, assim, de manhã, antes de a gente ir sair pra fazer, né, cumprir o planejamento, a gente fazia devocional. E, assim, eu não sei se pra vocês, mas eu acredito que pra todo mundo, né? A gente recebia uma direção de Deus também, espiritualmente falando. Então, assim, a gente sabia também, espiritualmente falando, como abordar, como seria, como se colocar, né? Em relação às almas que estavam ali, ter esse panorama. Nossa, falando devocional, minha ficha caiu no devocional. Primeiro devocional, que eu estava na Amazônia. Falei, meu Deus, onde eu tô? Eu tô nem água. Doideira. Pois é. Sim. Trabalho. Calma, corta um pouquinho. Não, porque eu fiquei pensando assim, elas vão parar de falar? Eu não sei se entra no outro assunto ou se tenta render mais isso. Qual é o outro assunto? Não, fala sobre a hora da palavra. Que aí eu vou falar, porque você começou falando sobre... Você começou falando sobre a gente não ser... não ficar com palavras leves com eles, mas ser bem incisivo. E aí teve um momento que a gente tava... Eu não lembro a comunidade, gente, agora, eu não lembro o nome. Mas a gente tava falando sobre eu estava falando na hora da palavra e você me sinalizou e falou assim, fala sobre o final, que era arrependimento. E aí eu fui e falei... E ele realmente foi bem taxativo nisso. E depois, quando ele voltou, ele também reafirmou sobre a questão do arrependimento de pecado. Que é muito importante a gente também chegar e falar isso, né? Porque, como a Júlia falou, tem gente que vai e fala, Jesus te ama, e é isso. Né? Mas não. Tem algo mais profundo ali pra trabalhar. Tem que estar sempre ligado com a equipe. O propósito ali não é só serviço social, uma ação social. É salvação de alma. O evangelho é mais que isso, né? Mais do que só Jesus te ama. E o mundo não tá
dando só flores pra eles. O mundo tá realmente enchendo Alguém eles de fala, informações. Sempre vai ter alguém ali pra falar, Jesus te ama, tá? Ele sabe Valeu. porque Jesus ama ele. Sim. É legal você falar isso porque a gente não pode ir pra lá pensando que a gente é um robô, né? Então, tipo assim, a gente tá com... Por exemplo, eu recebi o compromisso de dar a palavra no trabalho com os adolescentes. Aí tem um escopo ali pra eu seguir, né? O resumo pra eu falar. Aí eu me baseio naquilo e falo só aquilo, só aquilo. A gente tem que seguir, sentir, né? O momento ali, o que tá acontecendo, o que precisa falar. Porque às vezes a gente tá falando uma coisa e os adolescentes já estão meio assim... Saturados, né? Sim. Já voados. sei disso. Ainda mais adolescente. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e essa mobilidade para saber o momento de fazer cada coisa. Sim. Às vezes a gente planejou uma coisa, mas como a gente disse, né? Ali não vai ser a hora. O Espírito Sim. Santo vai te dar outra coisa É para você falar totalmente diferente. Igual aconteceu numa comunidade que a gente foi fazer o trabalho e surgiu lá o assunto de que a gente tinha que trabalhar sobre relacionamento com eles. A gente tinha que falar sobre o assunto de relacionamento, só que a gente não tinha nada preparado de relacionamento. Quebra-gelo, né? 3 Unidos. Quebra-gelo, enfim, não tinha nada preparado. E a gente chegou, né, e montou tudo ali na hora, no dia. E foi uma bênção, assim, foi um dos melhores que teve, um dos melhores foi muito trabalhos. bom. O pessoal muito tava bom. bem receptivo, né? Eles eram muito comunicativos Eu da mídia, né, eu tinha que ficar, tipo, em todos os lugares, mas eu queria ficar com os adolescentes, porque eu queria ver o desenvolvimento do trabalho. Tipo, eu comecei lá, o Matheus falou, vai, tira a foto ali, Evelyn, tá começando o trabalho e tal. E eu vi eles interagindo, sabe, o olhar deles, querendo conhecer mais, querendo ouvir vocês. Eu falei, cara, eu preciso ficar aqui. E todas as vezes que a gente trabalhou lá, foram em escolas, né? Sim. Nessa escola, o professor participou. Sim, tinha bastante Em outras adolescente. também, os professores participavam, eram cativados. Eu achei eles muito interativos, muito, tipo, soltos pra trabalhar com a gente, muito receptivos pra escutar o que a gente tava falando mesmo. Tipo, cara, eu quero aprender, tá, Sim. pode falar. Era justamente isso que eu ia falar do 3 Unidos, que o professor participou, né? Ele era cristão e ele participou também, pôde falar e dar. E a gente vê também que tinha um cuidado com aqueles alunos, não era Sim, simplesmente eles que estavam ali. E os alunos, é muito engraçado ali em 3 Unidos, né? Que eles têm uma estrutura melhor, são alunos que vêm de outras comunidades. Sim. Vêm de outros lugares para poder estudar ali. Então, isso foi muito legal. De manhã, quando a gente falou com eles sobre propósito, foi muito importante uma parte que teve da oração, né? Que eu pude orar por uma... Tinha umas gêmeas lá. E eu pude orar por uma das gêmeas. E eu senti muito... Enquanto eu orava por ela, não só por ela, mas alguns outros que eu tava orando, o sentimento de abandono muito grande. Foi que a gente conversou no final, que eu cheguei depois. Isso, eu já tava falando com ela antes, aí depois a Evelyn chegou. A Jo tava conversando com uma outra também, que tava lá, que é até mais conhecida, era mais sociável, ela tava falando mais... Sainara. Isso. E aí eu tava conversando com uma das gêmeas, e aí ela foi e falou que ela é de outra comunidade que a gente já tinha ido, que acho que ela era de São Sebastião, e ela tinha sofrido isso porque a pastora dela tinha ido embora, enfim. Tava em Manaus, né? Todo um problema envolvendo outras comunidades, né? E acabou ali naquele dia, ela não ia estar com a gente naquele dia, ela ia estar lá, era pra ela estar em São Sebastião quando a gente foi, mas no dia que a gente foi em São Sebastião, ela tava em viagem, indo lá para os 3 Unidos, então foi tudo, é tudo no tempo de Deus, né? A gente vê o agir de Deus em cada coisa e é pessoal. O tratar dele é individual com cada uma delas. Sim, em Nova Esperança, tipo, foi quando eu, tipo, tive um choque. Quando a gente já tinha acabado o trabalho que a gente tinha planejado com os adolescentes, tinha acabado de ter um jogo. A gente tava jogando, correndo lá naquele... Em Nova Esperança foi muito especial. Aí a gente sentou, botou o banco assim, acho que você não tava, Thaísa. Eu tava jogando, eu acho, passando vergonha. Aí a gente parou, sentou com as meninas ali, eu e Júlia, tinha mais alguém no banco. Aí eu falei, cara, eu preciso tratar elas como se fossem minhas amigas lá no Rio e vamos. Então, isso me ajudou muito na hora da conversa com elas. Tipo, eu preciso... Tipo, ficar interagir, né? Interagir como se conectar mesmo. Mesmo tendo um gelo ali com ela, precisava quebrar aquilo de algum jeito. E eu vi isso, tipo, sendo amiga delas, tipo, mostrando que eu queria ser amiga delas, sabe? Que elas podiam falar alguma coisa. Acho que a Júlia também. A Ana Clara, acho que tava também no meio. Eu não tava nessa hora, não. Eu tava depois, no dia seguinte. Quando a gente teve um momento com elas, à tarde, até com os adolescentes, que a gente falou de propósito, falamos de sonhos, de servir aquilo que Deus quer de nós. Mas tava assim, Júlia, a gente botou o banco assim, sentado. Você não lembra, não?
Isso foi no segundo dia, não foi no primeiro dia, não. Isso, foi no segundo dia. Ah, tá. Então Era era esse no dia segundo mesmo. Estava. Então É- tava sim. É isso que eu tô falando. Tá falando da mesma coisa. Só confundi o dia. Sim. Então, esse dia foi muito especial. Foi mesmo. Que a Thay tava com a gente também, a Tayane. Não Ah, foi tá. você. Ah, tá. sim, Ela tava com a é gente verdade, também. é. Eu não E tava. aí a gente pôde falar com elas. Elas compartilharam os sonhos. Muitas, assim, não têm ambições muito grandes. Sim. E elas só falam... Só aquela coisa básica, eu quero ser da coisa. Tipo, não tem Isso. aquela convicção. Não, assim, Teve isso. uma que falou, eu quero ser jogadora de futebol, não foi? Isso. Mas as isso. outras, assim, eu quero trabalhar com, sei lá, com artesanato, com alguma coisa Cozinheira, daqui. Cozinheira. Teve cozinheira. uma que falou, eu quero ser cozinheira. Então, assim, coisas poucas, mas que às vezes A pra gente- elas tá aham. tão longe Sim. da realidade. E foi bom. Eu lembro que a gente tentou, tipo, fazer com que elas... Não sei a palavra certa pra isso. Se entusiasmassem com o sonho delas. Foi. Tivesse esperança. Foi pra Isso, que elas e, tivessem tipo, essa cara, esperança. Vamos lá, você tem sonho disso? Então vamos. Tem o celular aí online, vê qualquer coisa gratuita. Isso que aí. te, E que assim, pode é muito morar. complicado porque eles vivem muito distante de tudo, né? É. Então, Isso. assim, eles são realmente. E eles se veem dessa forma. Ela fica Aham. só pra vocês terem uma noção, fica umas 6 horas de Manaus, né? Sim, Isso, 6, É. 7 horas. 6, 7 Sim, horas. é muito longe. cansativo. De barco. Então, assim, muitos deles eu não tenho essa ambição de sair dali, ou eles querem sair dali a qualquer custo. E, tipo assim, romper com a cultura, romper Sim, com a isso. realidade deles. São esses dois. Esse Paradoxo, era assim. um dos trabalhos também, né? Que tava lá no meio de, tipo. E esse foi um botar- dos focos que a gente valorizou Sim, bem, a a cultura cultura deles. deles. Pra eles Mesmo verem a que gente, tipo, sendo de uma cultura também diferente, mas não, tipo, a cultura de vocês é. é importante, E Deus ama, né? Todos os povos. com certeza. Sim, Sim. e manter. A gente falou sobre aluno, sobre escola, sobre aluno, sobre professor, mas só para explicar para vocês que a gente trabalhou nas escolas lá também. A gente tem essa oportunidade, né? O missionário local lá, que é o Moisés, ele vai antes, conversa com todas as comunidades que a gente vai visitar, então já é preparado ali. E no dia a gente chega, fala com o professor, e ele permite ali que a gente trabalhe nas escolas. E com os adolescentes a gente conseguiu trabalhar em todas as comunidades. Só nas teve uma escolas. que a gente não conseguiu, É. né? Que foi É. a Nos Chita. lugares teve um Que a pouco gente de não resistência, conseguiu, mas- porque... Porque Uma tinha, falha de tinha- comunicação entre Não, é eles, porque né? foi um imprevisto, né? Que o diretor tinha viajado e esse diretor que tinha falado com o Moisés, o missionário, e aí tava lá um vice-diretor que não estava informado e não aconteceu. Mas voltando para aquele dia de Nova Esperança, enquanto as meninas estavam conversando com as meninas lá, eu estava conversando com os meninos. E foi engraçado que foi o que a gente trabalhou nessa tarde com eles também, foi um assunto que a gente não tinha preparado também, que era Corpo de Cristo, que a gente decidiu trabalhar com eles, porque Nova Esperança está tendo uma construção de uma igreja lá, começou a construção de uma igreja, então a gente viu essa necessidade de trabalhar isso também com eles. A gente já tinha trabalhado propósito antes, e aí mais tarde a gente decidiu trabalhar sobre Corpo de Cristo. Então a gente teve ali só o almoço para preparar alguma coisa ali para eles. E foi muito bom, que eu lembro que, como quebra-gelo, a gente preparou uma brincadeira com eles, um pique-bandeira, Bandeirinha. que começava normal, né? E aí a gente começava, fazia um pique-bandeira normal ali, brincava com eles um pouquinho. Aí do nada eu chegava e tirava algumas pessoas de um time. Aí ficava um time desfalcado e o outro time ganhava, né? Porque ficava um buraco no outro time. Aí conseguia ali a vitória. E com a intenção de falar que quando saem pessoas, né, do corpo, fica desfalcado ali, que precisam que eles estejam inseridos nesse corpo. E aí de tarde a gente separou as meninas dos meninos e a gente pôde trabalhar ali com eles. E quando elas estavam lá com as meninas, eu estava com os meninos. Tava eu e João. E a gente conversou bastante com eles. E quando eu perguntei o que eles queriam ser como membros do corpo de Cristo, para mim foi muito legal e me marcou que uns disseram que queriam fazer parte do louvor e tal, queriam cantar, tocar. Mas tiveram 2 ou 3 meninos que falaram que queriam ser missionários. Ai, que legal. E isso é muito legal porque a nossa maior intenção de ir lá gratificante tudo isso. é que aconteça isso, que eles se tornem missionários também, Sim. porque a gente não tem o alcance que eles têm. A gente Verdade. vai lá e alcança algumas comunidades, a gente pode trabalhar lá,
tem o nosso missionário local, que Sim, fica lá direto agora, o Hamilton. Eu cheguei a comentar isso com a minha líder. Eu falei, o trabalho, tipo, a gente chega lá pra introduzir, pra explicar e tal, pra ensinar. Mas quem dá continuidade é eles. Tipo, eles têm mais A gente lança semente, né? Exatamente. Eles têm mais abertura com outros povos. Tanto que tem lugar que a gente não pode entrar. Isso. Tipo, lá. Então, eles, a gente ensinando, fazendo... Dando um motivo pra eles se apaixonarem ainda mais pela palavra, pelos caminhos do Senhor. Eles podem, tipo, invadir aquele lugar ali. Esse foi o principal objetivo, né? Sim. O discipulado, o direcionamento. Então, a gente escutar cada um isso de divulgando deles. é missionário, cara. Uau. Amém. É verdade. Valeu Sim. a pena. Essa é todo o nosso desejo e todo o alinhamento que a gente tem da parte de Deus, do nosso trabalho, tudo é alinhado para isso, né? Para o discipulado e para eles mesmos possam visitar outras localidades lá, outras comunidades que a gente não tem acesso e que eles têm muito mais que a gente. E não só o acesso, mas a própria comunicação ali. Sim. Que um verdade. indígena falando com outro indígena é Sim. muito diferente de nós aqui do Rio de Janeiro chegar lá e abordar pela primeira vez uma comunidade. Sim. Então essa é a nossa intenção e hoje a gente tem um missionário local lá, trabalha aqui, é o Hamilton, e ele já faz alguns trabalhos, né? já se discipulado. locomove lá com outras com Interações pessoas com eles. de Terra Preta e também de Nova Esperança. Ele sai lá com a voadeira dele lá, com aquele barquinho, e vai para as outras Haja comunidades história. evangelizar já. Então, assim, já existe isso. Eles já estão fazendo isso, já estão fazendo missões eles Sim. mesmos. Então, isso é muito gratificante pra gente. Eu queria perguntar para vocês também agora, qual é a realidade que vocês encontraram lá? A gente já falou um pouquinho, mas eu queria que a gente desenvolvesse mais um pouco sobre isso. Qual a realidade que você esperava encontrar, não só dos adolescentes, mas a Amazônia em si, né? A ter essa experiência lá, mas principalmente também os adolescentes. Como você esperava que ia ser, como que encontrou? Quando a gente vai, tem todo um estereótipo, né? Por mais que o pessoal que já tenha ido já tenha dito pra gente mais ou Sim. menos como que seria, sempre fica aquela coisa na sua Aham. cabeça, como é que vai ser, né? O que eu vou encontrar? A cultura de início é muito diferente quando a gente chega, o calor absurdo. Mas eu achei que ia ter muito mosquito, coisas materiais, assim. Eu achei realmente que ia ter muito mosquito, mas não teve. Então, foram diferenças, assim, que eu vi e logo me impactaram. E quando a gente chega e a gente vê as pessoas, eu não sei explicar pra vocês. Se você quer saber, vai lá. É muito Boa, diferente. É diferente. Você encontra, quando a gente chegou e a gente desceu do barco assim, e eu fico até um pouco emocionada porque é muito novo, assim. Você vê as pessoas chegando pra você e você tá indo ali levando uma palavra de Deus, levando salvação pra aquelas pessoas. Isso é muito gratificante. Então, pode falar outra pessoa aí que eu vou chegar. Eu acho que até se encaixa um pouquinho no que a Júlia falou, porque eu cheguei lá, tipo, eu sabia que era cultura diferente e tal, e conversei com algumas pessoas que já tinham ido, outras que já sabiam um pouquinho mais da cultura da Amazônia, mas eu, tipo, fui totalmente aberta, o que iria acontecer, não esperando nada assim, eu tava esperando isso, não fui. Mas chegando lá, tipo, vendo em cada comunidade, eu pude perceber que a falta de uma pessoa lá pra falar com eles, sabe? Pra ensinar, pra estar lá. E eu fiquei pensando, eu falei, caraca, eu sempre tive isso. Eu cresci no meio cristão, eu sempre tive alguém pra estar ali me orientando, meus líderes e tal. E eles aqui não têm. É um privilégio, né? Então, foi isso que minha mente começou. Eu falei assim, caraca, eu tenho que ser grata pela minha liderança. E eu não estava sendo totalmente grata pela minha liderança. E eu vendo aquelas meninas precisando de alguém ali pra ajudar, pra dar um conselho. E elas não têm, sabe? E elas são, assim, são coisas básicas. Sim, que às vezes muito. uma mãe ou alguém que tá ali na comunidade não tem nem, talvez, Sim. o recurso, Porque, às não tem o vezes, acesso O também. ciclo se repete tanto, né? As Exato, vivências. isso. A exato. avó passou, a mãe passa, ela passa. Exato. Eu sei Como que não se é o estivessem objetivo. fadados a isso. Não é o objetivo desse podcast, mas teve trabalho com as mulheres, né? E Sim. você vê, às vezes, coisas assim, tão básicas. Então, quem que elas não têm caraca, acesso. como? Que elas não têm acesso. Então, isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo, que mais me impactou. Que eu cheguei lá, tive um choque de realidade tão grande. De falar, caraca, cara, eu não tô sendo grata ao que eu tenho, às orientações que eu tive durante a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude que eu tô tendo agora.
eu falei isso com a minha líder. Eu falei assim, cara, eu tenho que ser muito grata a vocês. Porque vocês estão aqui, vocês dão tempo de vocês pra gente. Lá elas precisam de alguém que tenha 10 minutos de mesa com elas não têm. Sim. Então, eu tentei aproveitar ao máximo lá quando eu reparei isso. Eu falei assim, cara, eu preciso ajudar elas de alguma forma. Mesmo que eu vá embora daqui a alguma semana, mas eu preciso botar o conhecimento que foi me dado durante a minha infância, minha adolescência e juventude pra elas. Sabe? Então, isso me impactou muito. Impactou muito. Eu vi o quanto que precisa, o quanto o reino de Deus precisa de trabalhadores nessa área, sabe? Então, a minha oração, a minha maior oração lá foi pra que Deus use, tipo, a gente pra chegar aqui no Rio de Janeiro e mudar o sentimento de jovem adolescente da nossa igreja. Mobilizar as Assim, pessoas, cara, né? vamos lá, vamos se apaixonar pelas nações, cara. Tem gente precisando de ouvir. Você acha que é banal que você aprende aqui, mas tem gente que não tem. Tem gente que precisa disso. Isso é muito sério. Muito, porque muito às sério. vezes você vê, né, jovens que muitas das vezes estão dentro das nossas igrejas e a gente vai lá, a gente busca, a gente cativa, a Sim. gente mostra e chama. E a pessoa nunca dá um Vocês são, resultado. acho que, os melhores pra falar isso. Vocês são líderes de adolescente da igreja de vocês. Isso é Sim. muito complicado, assim. E quando eu cheguei, eu não sei se foi com vocês assim, mas quando eu cheguei e eu vi, caramba, eu tava lá com aquelas pessoas. Foi exatamente isso. Tava com pessoas que não tem nada disso Sim. e a gente tá aqui e pode ter uma resposta melhor, entendeu? Sim. Sim. Então, E assim, lá, né, agora falando da minha experiência pessoal, eu falei até com o Everton e com o João no dia. Falei, cara, a gente às vezes se enche de tanta coisa, e não que é ruim, né? A gente vê conteúdo teológico, a gente se prepara. Sim. E lá ele não quer saber da teologia, não quer saber do teu diploma, não É quer o saber básico, a tua cara. posição É social. o básico. Jesus te ama só, mas, cara, o Senhor tem propósito pra tua vida, você é precioso, o Senhor Sim. se deu por você. O que a gente escuta tanto aqui, tipo, na nossa Exatamente. igreja, a gente não dá o valor. Como é que se fala? Clichê. Já escutei muito isso. Essa palavra, Sim. tipo, qualquer palavra que a gente já tenha passado por ela 10 vezes. Já entendi já sei, isso. já sei. Pelo amor de Deus. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que eu perguntei pro Hamilton foi: o que eles fazem aqui pra se entreter? Porque você olha e você não vê nada. Aham. Então eu fiquei, né, bem preocupada. Não preocupada, mas eu fiquei bem surpresa com a realidade deles, né? Uhum. De como eles fazem. E você vê que eles procuram alguma alternativa pra sim. suprir. Então, assim, muitas meninas que estavam ali muito vulneráveis, a questão do abuso sexual ali é muito grande. Eu lembro que na Nova Esperança eu falei com a Sara, eu falei assim, nossa, mas todo mundo aqui é tão família, será que existe mesmo? Ela existe. Existe certeza. muito. Com certeza. Então, como a gente falou, são ciclos que se repetem. Então, muitas mulheres que não se sentiam valorizadas, crianças que viviam com aquilo, Sim. sabe? E espiritualmente falando, a legalidade que o abuso dá, a violência traz. Então, assim, são coisas que, como todo mundo aqui falou, não é coisa de outro mundo. É o evangelho puro, simples. E que, Sim. porque ninguém aqui é, nossa, super dotado, que sabe muita coisa. Não. Sim. Sim. Eu conversando com a minha líder, ela falou assim, caraca, sério que lá é assim? Tipo, porque não é outro mundo, sabe? Não, tipo, sabe? Tipo, não tem como. Ela falou assim mesmo, não tem como pensar isso, sabe? Que lá seria assim. Então, eu falei também com o trabalho das mulheres, falei da famosa pasta de dente. Ai, Davi não... Gente. Aí... Coisas ela... que não podem ser explicadas. Aí ela, caraca, cara. Então, literalmente precisa de alguém. Eu falei, sim, literalmente precisa de alguém. E assim, a Júlia se emocionou, eu também, porque o que Deus falou comigo muito antes de ir é sobre a salvação que a gente recebeu do Senhor. Sim. E sobre isso ser possível das pessoas. Eu lembro de um dia, acho que foi Nova Esperança, não lembro. A gente tava cantando, né, uma das músicas clichês que a gente cantou lá, a batida, que era Foi a tour Maranata. do ID Jovem. Era Foi tudo. uma tour, gente, Uma uma tour. playlist completa. E a gente cantou Maranata, né? E assim, as pessoas ali cantando, clamando pela volta de Cristo, pessoas de outro lugar, sabe? Às vezes ali que não inalcançáveis para as pessoas, e ali clamando pela volta de Sim. Jesus, sabe? E o meu sentimento foi um Deus que realmente redime um povo de todo lugar, que quebra todos os paradigmas geográficos, tudo para encontrar, sabe? Sim. E se isso não nos encher de motivação, se aquilo que Cristo fez em nós não nos encher de motivação pra ir alcançar essas pessoas, Sim. a gente precisa rever nosso evangelho, Tem né? alguma coisa errada. Tem Sim. alguma coisa E errada. o que eu Obrigada, vejo tá certo. hoje nos jovens das igrejas, né, que a gente convive aqui, também como experiência própria lá na igreja e tal, e em outras igrejas também, conversando com jovens que são amigos também, mas não têm o costume de fazer missão,
eu vejo que o maior problema é que tem até gente interessada em fazer, só que parece que falta um empurrão final, sabe? De Sim. falar, não, cara, você pode, você tem que ir, Sim. sabe? É literalmente tá ali, tipo, pra... As pessoas sabem da importância das missões. Mas entendem, parece que não dão mas valor. Não é pra mim, é pro próximo. Sim. Isso. O outro pode ir. Deus vai levantar alguém Isso pra já fazer. aconteceu Exatamente. comigo. Deus não me chamou pra isso. Isso não é o meu campo missionário. E foi exatamente o que aconteceu comigo, é engraçado. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês também. Lembra quando o Eduardo foi lá na igreja? Lembro. Tem um missionário, que é o Eduardo Luiz, que ele é missionário da Amazônia. Ele é da Missão Novas Tribos. Missões Novas Tribos. E ele trabalha muito tempo lá. E ele foi lá na igreja, foi o quê? 2019? Eu acho que foi 19 ou 18, alguma coisa assim. Por aí, assim, 19, 18, que ele foi lá na igreja falar sobre o trabalho dele, sobre missões, e no final ele convidava, né, dava o panfletinho dele lá, eu convidava o pessoal para participar também, quem tivesse interesse de entrar até numa escola de missões, enfim. E eu lembro do meu pensamento, assim, na época que eu via, nossa, cara, que legal, que trabalho maneiro e tal. Aí as experiências dele é até um pouco diferente, né? Ele fala que já até matou onça lá, que a onça foi pra cima dele. Aí eu falei, nossa, cara, que maneiro. Só que na hora de falar assim, não, e tu vai? Aí eu pensava, tá maluco Vou que eu vou pra nada. Amazônia? Vou nada, fazer o quê O que lá? eu vou na Amazônia? Ela nem Nem- pega sinal do telefone. Aí vem aquele sentimento, Mas é nem verdade, posso, sim. nem tenho capacidade pra Eu isso. já pensei isso também, mas faz muito tempo. Tipo, nem passava a Amazônia na minha cabeça. E eu lembro que eu também recebi, tipo, Deus usou uma pessoa em 2019, não, 2020, um pouquinho antes de entrar a pandemia, pra falar que, tipo, você vai sim pra Amazônia. Eu conheci 2 missionários da Amazônia, na Casa Amarela, lá em Caxias. No lixão. Aí eles profetizaram sobre... A gente foi lá Ela é também. muito boa. Eles profetizaram sobre a minha vida que eu iria pra Amazônia. Eu falei, pelo amor de Deus, mas eu tenho nem dinheiro, não tenho nem dinheiro pra ir lá pra Amazônia. Muito vou ter que ir lá. longe, É, né, eu, hein? Mas aí, tipo, Deus muda o quadro. Se você pedir, se posicionar, Deus coloca essa paixão que tá no seu coração, queima de uma forma que você nem sente. Pelo menos isso aconteceu comigo. É Meu mesmo. coração queimou por cumprir o ídolo do Senhor tão forte, que nem eu entendi. Só disse sim e falei, eu estou aqui, eis-me aqui. Existe uma coisa que é assim, o tempo de Deus pra tudo, né? Exatamente. Então, por exemplo, às vezes nem é o tempo de você ir pra Amazônia, não é o tempo de você Sim. ir pra alguma nação, não é o tempo. Mas se você queima por isso e você queima por ir para outros lugares, mesmo que não seja o tempo, o que você está fazendo hoje Sim. para que aconteça você esse conseguir, tempo, né? que um dia aconteça esse tempo. Porque às vezes a gente Verdade. fica nessa, o tempo de Deus e tal, ainda não é e tal. Mas o cara não tá fazendo nada Sim. para ser o tempo de Deus. Então o tempo de Deus só vai chegar quando você tiver uma Você vai se atitude. posicionar também, né? Comigo, tipo assim, foi uma escadinha. Eu comecei a trabalhar em projetos evangelísticos na minha igreja. Tinha e tal, na comunidade ali na minha região, eu comecei. Aí depois eu conheci o pessoal da Favela da Galinha, que foi quando eu comecei a trabalhar na área da mídia. Que foi lá e tal, eu vi Deus me usando muito grande lá. Foi onde eu me apaixonei literalmente por pregar o evangelho dessa forma, sabe? De levar o evangelho através das fotos, através de vídeo, mais foto do que vídeo. Mas foi uma escadinha, tipo, comecei na minha igreja local, aí Sim. depois Deus me levou ao Projeto Sobre Jesus, que é lá na Galinha, e logo em seguida eu conheci o ID. Então, tipo, foi, tipo, de uma forma, literalmente, que eu vi que Deus estava me preparando. Ele profetizou usou pessoas pra profetizar sobre a minha vida, a Amazônia, sendo que eu nem era parte do Projeto Sobre Jesus, mas eu vi ele me preparando. Não, você vai começar aqui pra você ter uma noção de como vai ser lá pra frente. E eu sou grata a Deus pelos processos dele, sabe? A gente pode pensar que vai demorar, o que nunca vai acontecer, mas, gente, acontece. Sim, Deus e muda o assim, quadro. a gente, comigo também foi a mesma coisa. Eu sempre trabalhei com projetos evangelistas na minha igreja. Depois trabalhei com uma equipe, né, ali no Manguinhos. E quando eu conheci o ID Jovem, foi realmente tornar possível isso. Sim. Só que assim, a gente vai construindo alguma coisa. Foi... Talvez lá atrás eu não tinha pretensão de ir pra Amazônia. Assim, eu não achava que isso fosse possível, né? Vontade eu tinha. Mas assim, o Senhor, ele nos guia por caminhos e no final a gente vai e entendendo com o esse Id, eu não sei processo. com você, mas com o Id eu vi um nível de maturidade que Deus estava me chamando muito Sim. grande. Ah. Tipo, porque o ID é missões urbanas, missões transcultural, e eu tinha uma responsabilidade, tipo, na mídia, vocês têm no trabalho com as crianças, adolescentes, jovens, mas, tipo, a minha responsabilidade que eu tinha na mídia, eu falei, cara, tá indo maior. Eu comecei na minha igreja, tava no Projeto Sobre Jesus, e depois eu tô no ID,
Porque não tem terminando. ninguém intermediando, né? Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu entrei no IT também. Sim. Porque são jovens que se colocam e fazem Sim. o que Deus quer. Que E é isso. isso, entendeu? E se dispuseram Mesmo pra com ir. medo, assim, mesmo, tipo, achando é. que não é capaz, mas Deus vai lá e capacita. Deus Às mostra vezes a gente, capacitação. mais uma vez falando essa palavra, mas a gente entra numa zona de conforto de, sirva na minha igreja local. Sim. Ou então, assim, 4 tá paredes tudo bem ali, aqui, tá certo. sabe? E, por exemplo, ninguém chegou caindo na Amazônia de cara. A Exatamente. gente É. construiu algo. É e verdade. a gente vive de missão urbana. Hoje mesmo a gente foi pra Pavuna. Aham. E eu vim pensando sobre isso, né? Que o amor a Jesus implica a gente a servir. Se a gente Sim. não... então eu vou esperar a próxima viagem transcultural acontecer. Não, começa agora. A minha ficha caiu, a gente indo pra São Paulo. Eu lembro que eu tava dentro do banheiro, me arrumando pra ir uma hora antes, alguns minutos antes de pegar a van. Eu comecei a... Eu botei... Deus deu na minha música... Deu na minha mente a música Quero beber dos teus rios, Senhor. E eu comecei a chorar cantando essa música. Eu falei assim, meu Deus, cara, as águas são profundas e vai continuar fluindo. E tem que ir nesse fluido do Espírito Santo, sabe? Não tem como parar, tipo, vai ficar fluindo. E se você não quiser fazer parte do fluido do Espírito Santo, ele vai levantando a pessoa. Então, tipo, a minha maior vontade era, Deus, que não passe de mim. Sim, É. eu quero fazer parte. Gente, eu vou chorar. Vai chorar. Ai... E é exatamente isso, sabe? A gente se dispor pra viver o reino mesmo. Porque às vezes não é sobre a Amazônia. É sobre almas, sabe? Sim. É sobre o que o Senhor tá fazendo agora, sabe? Isso aí. Tipo assim, a gente tá aqui hoje, sábado à noite, gravando, a gente passou o dia inteiro com pessoas, servindo pessoas, e estando ali porque é o que Jesus faz, sabe? É o convite. E a gente vive, às vezes, de uma maneira muito egoísta, muito indiferente, né? É. E um dia a gente vai apresentar nossas mãos diante do Senhor. O que a gente vai ter feito, sabe? É isso aí. Quais são as nossas obras? Sim. E sobre maturidade, né, que a gente tava falando, como a gente é jovem, né, e a gente vai e começa a fazer missão, às vezes a gente até acha que a gente não tem essa maturidade pra, de repente, liderar um trabalho ou estar à frente de alguma coisa, mas até as pessoas me perguntam, assim, mais jovens, né, por exemplo, eu fui levar uma palavra em uma igreja em São Gonçalo, no mês passado, e aí eu pude dar o testemunho lá, né, da Amazônia, de como foi o nosso trabalho, e depois levei uma palavra. E um menino lá me perguntou como eu faço pra começar a fazer missões. Eu quero, mas eu não sei como começar, sabe? É, que Eu legal. falo, cara, você tem que começar de onde você tá, você tem que começar a fazer com a sua igreja. Acho que o mais importante Eu é até dizer falei sim. assim pra ele, cara, vê o trabalho missionário, vai ter um trabalho missionário tal, vai. Vai ter um trabalho lá não sei onde, Dá vai. ideia pra sua liderança. Você é jovem, você tá no meio de outros jovens. Sim, então, sim, também. pede o Espírito Santo de discernimento. Fala assim, Espírito Santo, eu tô no meio dos meus amigos. Abre minha mente pra eu movimentar a minha liderança, os jovens da minha igreja, pra fazer um evangelismo em algum lugar. Tipo, ir, literalmente ter força de vontade e falar, Deus, eu quero viver pro seu reino, pra propagar o seu reino, e o Espírito Santo vai guiando. Sim, interessante que essa maturidade, na hora da missão ali, na hora do vamos ver, na hora da aplicação, você não vai conseguir em teologia. Sim. Você não vai conseguir vivência. só lendo. É claro, é muito importante. Mas só tendo uma aula. Uhum. Cara, você aprende na prática. Literalmente. A prática vai te moldando. Como qualquer faculdade que você faça. Tem teórico. A prática vai te moldando. E essa maturidade a gente vai alcançando conforme o tempo vai passando. Hoje, 1 ano depois de começar a trabalhar com os jovens, já trabalhava com missões, já fiz missões antes também, com a minha igreja local, enfim. Sempre começa, né? Igreja local, vizinhos, Sim. enfim. Nosso trabalho. Faculdade, tem... É muito estranho quando a pessoa quer fazer missão e do nada ela surge, nunca fez nada na igreja, nunca serviu em lugar nenhum, Sim. e quer do nada começar. Existe uma Acredito que escada, aconteça, né, também. Pessoas que chegam e se colocam. mas o vão. caminho natural Mas é tem que sempre existe degrau, Degraus, assim. né? degraus que você segue. E essa maturidade você vai conseguindo com isso. Então, 1 ano atrás, eu já sou totalmente diferente, muito mais maduro muito eu me mais. vejo do que ano passado. Até nas atuações, numa forma, assim, falando como desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? É verdade, Fazendo até pra quem tá uma de análise. fora. Ele fez Pra quem a cobra acompanha ele há um no tempo, Éden, é na verdade. missão. Ele foi Gente. a cobra. Ele arrastou no Até chão. a torre virou. Pena que eu perdi missão o é vídeo, outra cara. coisa, Quem na te viu, missão quem te também. vê, Davi. Sim. Então, assim,
é uma coisa que só na prática mesmo que a gente vai conseguir. Você vai se desenvolver, não é só ouvindo os outros. Você E, vai cara, se desenvolver eu acho fazendo. que se eu pudesse definir essa missão numa palavra, seria realmente maturidade. Sim. Foi realmente um tempo de amadurecimento muito grande pra mim. E a gente começou falando sobre o medo de ir, que eu tava antes. Na hora, você nem tem tempo pra sentir isso. Uhum. O Espírito Santo te capacita tanto, né? Porque é tudo sobre ele, sobre aquilo que ele faz. Então, na hora, você não sente medo. Talvez na hora de dormir, não Você fica tipo No assim... meio da comunidade, que assim, meu Deus, será que tem? Quando teve aquela onça lá, meu Jesus. tem uma onça ali, eu falei, caraca. Mas a partir do momento que você abre a boca e começa a falar, Deus te usa. Não tem jeito. Não tem. Porque se você tá lá, é porque você dispôs o seu tempo pra ir lá, você recebeu um direcionamento de Deus, Obviamente. então Deus vai e te usa. Porque foi você é a ferramenta comigo que tá mesmo. lá pra ele te usar. Isso. Então, é você, não tem outra pessoa, é você que Deus tem que usar. Acho que não ignorar os processos de Deus, sabe? Você não é chegar, eu quero sair, tipo, fazer missões. Não, cara, vamos lá, olha teu campo missionário, olha a tua volta, Isso, sabe? Sempre tem um lugar pra você dar esse pontapé inicial. Isso é muito enriquecedor, você viver essas experiências, porque se eu chegasse lá sem ter vivido na minha comunidade Sim, local sim. e na minha igreja, eu não ia conseguir. Não ia ter uma fazer, base, É né? diferente Não tem quando uma você base. tem essa autoridade, né? Quando você já tem essa Sim. experiência. E aí você chega, porque eu acredito que quando a gente tá lá, pelo menos comigo é assim, reflete muito de como é a minha vida devocional, como é a minha vida com Sim, Deus, como é o meu exatamente. relacionamento. Então isso tudo implica E até quando aquilo você que tá dá com alguma errado na pessoa. nossa caminhada vira de testemunho. Exatamente, verdade. exatamente. Muito que a gente falou lá foi sobre as nossas próprias experiências. É mesmo. Sobre tudo aquilo E que é o muito Senhor bom porque fez, né, eles olham e falam assim, caraca, Se eles identificam, já né? passaram por isso também. E se identifica. Quando você fala, dá uma credibilidade. Né? Exatamente. Olha, eu já passei por isso aí, eu sei como é que Exatamente. faz. Eu É sei. exatamente isso, né? Os recursos que a gente tem pra trabalhar lá é adquirido em devocional, é adquirido a gente aprendendo, Não, e lá pesquisando a gente sobre a aprende muito. cultura. Eu saí de lá, tipo, aprendendo muita coisa mesmo. De momentos de oração, momentos de apelo, pós o culto, pós o Sim. louvor. Foi o nível, como a Tessa falou, o nível de maturidade muito grande que eu senti ali. Ela e falou... a gente é muito edificado também, né? A gente sai pro campo e a gente acha assim, não, eu vou fazer. Mas o Senhor faz muito na gente Faz também. muito. Se eu fosse pegar uma palavra, seria edificação. Pra mim, foi edificante. né? primordial. Em tudo que a gente fazia. Realmente. Palavra, oração, até às vezes nas brincadeiras, as crianças vinham, Sim. te davam um abraço que às vezes eu ficava assim, Um gente, olhar eu de tô, uma eu criança tô é capaz recebendo de, isso. Isso é outra coisa Meu lá. Deus, de mudar Sim. uma coisa dentro de você. Isso é muito doido, A né? Evelyn tirou uma foto falando de mídia, que eu tava com uma criança, ela rindo pra minha cara, aquilo ministrou meu coração. Gente, vai no Instagram do ID Jovem. Por favor, gente. Dá uma olhada nas fotos lá. Porque você vai se emocionar junto com a gente. Os vídeos, gente, Foi tudo. muito bom. Foi Você vê transmitido, depois, né? você vê, e assim, as crianças citando a Jesus, os jovens participando, o Davi pregou, não lembro o nome da comunidade, porque eu gravei o nome Foi dele. 13 Unidas. Unidas. Os jovens super animados, quando a gente deu a palestra pra Sim. eles, apareceram lá. Muitos jovens sendo tocados, então assim... Já entrando nisso que a Thaisa falou, acho que tá aí o fluido do Espírito Santo, sabe? É no que a gente trabalha. E eu trabalhando na área da mídia, acho que o que eu peço mais a Deus é esse fluir do Espírito Santo, é causar esse sentimento nas pessoas. Não é sobre mim, sabe? É sobre o que Deus tá fazendo. Sim. É sobre o que Deus tá fazendo naquele momento, naquela missão. Então, você pedir o Espírito Santo pra te usar naquilo que você tem um dom, naquilo que ele colocou nas suas mãos é muito importante. Porque depois você, tipo, eu escutar isso delas é muito gratificante, é muito gratificante. Mas sabendo que foi o que Deus me chamou pra fazer, foi o que Deus me preparou desses processos, e eu aceitei. Mesmo com falhas, mesmo tendo, tipo, caindo, Somos levantando. humanos, né? E aí, Exatamente. estar no centro da presença de Deus é um caminho, é uma E assim, eu tenho certeza jornada. que se você pegasse uma câmera do nada hoje, pegar a câmera e talvez não fosse do mesmo Sim, é a jeito. mesma coisa. Se eu Você não teve um entendesse que aquilo preparo, dali né? é um trabalho, é a minha forma de, tipo, levar o ídolo do Senhor para as pessoas que não conseguiram ir, tipo, não ia ser a mesma coisa, sabe? Ia ser sobre mim, não ia ser sobre Jesus. Não ia ser sobre o que ele tá fazendo nessa geração e o que ele tá fazendo na Amazônia. E eu vi Sabe? muita sensibilidade nas fotos que a Evelyn tirou. Então, realmente, era pra edificação da igreja num todo. Né? Sim. Sim. Sim, eu vejo isso como alguns presentes que a gente recebe de Deus, sabe? Sim. Os dons, né, os talentos Sim. que a gente tem, eu vejo como presente que a gente recebe e às vezes eu falo, Deus, obrigado, sabe? Por isso, obrigado por poder participar Nossa, disso, participar exatamente. do que o Sentimento, Senhor é. O faz sentimento é esse total. na vida das pessoas. E outros presentes também que a gente recebe, sem ser os dons, né, que a gente tem, é justamente a reação das pessoas com o nosso trabalho. Cara, um abraço de uma criança é um presente.
Só alguém falar, cara, obrigado por você vir aqui. Eu nunca vou esquecer gostei disso. muito Já de você. esqueci, Obrigada por já essa- ouvi isso. É verdade. Obrigado Sim. por essa mensagem, precisava ouvir isso. Sim. Sabe, isso não é porque a gente é bom que a gente foi levar lá, mas são presentes que Deus nos dá, sabe? E assim, não, como o Davi falou, não é por nós, né? Não por nós. Mas assim, às vezes a nossa ida ali mudou o curso de uma pessoa. Sim, Com certeza. Sabe? Às vezes a gente não dá valor a isso, mas é É, verdade. é. Mudou a história daquela pessoa. Um abraço que você deu, Por mais simples que por mais seja. simples que seja. E a gente fala assim, eu vou sair daqui da minha casa pra ir lá dar um abraço na pessoa, pra quê? O tempo de qualidade Alguém que a gente vai- senta, tipo, no evangelismo de casa em casa, por exemplo, sabe? A gente viu literalmente as pessoas se abrindo, sabe? Precisando de ter aquele momento de conversa, de falar, tipo, da vida delas, o que ela faz na semana, É ou verdade. o trabalho de casa. A gente viu o Espírito Santo trabalhando ali. No trabalho de casa em casa, eu tive a oportunidade de ir com a Sara, né? Na verdade, eu não ia, eu só tava passando. E aí a Sara Calhou acabou de você. ficando. A Sara acabou ficando numa casa e eu falei, não, fica aqui. E fiquei orando com ela. E você vê pessoas assim, necessitadas de atenção. Sim. Elas não têm um colo, elas não têm alguém pra contar. São confusões ideológicas, confusões de crenças. Então, as Sim. pessoas não têm a quem recorrer. E quando elas têm essa oportunidade de ter um ombro amigo, alguém que vai dar um conselho, que vai direcionar pro caminho certo, isso faz toda a E a gente diferença. não tá falando só de juventude, a gente tá falando de pessoas adultas. É, não, já, essa que era uma tem adulta, era uma família, moça que já mãe tinha e tal. filhos e tal. Então, assim, e vivia uma mágoa, Uhum. um ressentimento absurdo que a gente sabe que com Jesus tinha como seguir, né? Tinha como haver cura naquela vida. Então, E existe uma importância muito grande da gente viver de fato o verdadeiro evangelho. Porque a gente foi a uma comunidade, que esqueci o nome de novo, da pastora Patrícia, São Sebastião. São Sebastião. E lá tinha, acho que 4 igrejas. Isso. Sim. E assim, tava uma guerra, uma coisa Foi tão... justamente nessa comunidade aí. Então, Aqui no, A gente aqui no teve Rio a gente essa vê, moça. tipo, tem várias denominações. E que tá tranquilo de boa, por causa da nossa igreja e tal. O ID é formado por pessoas de várias igrejas, mas gente, lá gente, não. Mas lá é uma comunidade, é um lugar pequeno. gente, É bem pequeno. É um bairro, É um menor que um bairro. bairro, Não, sei não é lá. nem um Tem bairro, noção, é menor tem que um bairro, quatro né? igrejas numa comunidade ou mais de E, uma. na maioria sabe? são famílias. e Exatamente. essas igrejas que estavam lá, elas não estavam cumprindo o papel do evangelho. Isso, acho que não é do nem cristão, ter 4 né? igrejas, é não, tipo, Eram guerras ajudar. de bandeira, guerra de De ideologia. Ideologia, né? Sim. denominações. E as pessoas estavam sofrendo muito com aquilo ali, muito. sabe? E a gente chegar ali, creio que o Senhor nos enviou como resposta. Sim, né? porque vai Pra passar. muitas Se a vidas. gente não tratar o que tem agora, vai passando de geração em geração, como tá sendo quase passado. Porque a avó passou pra mãe, a mãe vai passar pro filho. Então é algo que a criança vai crescer nascendo. Tipo, E não, a gente a igreja ouve não. muito por aí que, tipo, o Brasil é um país cristão. Mas como que ele tem sido pregado, sabe? É, Sim. Como as verdade. coisas têm sido feitas. Sim. Então, Que às vezes, evangelho é esse, que né? Qual é evangelho é a esse? imagem que as pessoas têm do e a gente tem essa cristão? responsabilidade de, cara, não, eu tenho algo pra oferecer de Sim. verdade. E né? por isso que a gente tem que dar valor ao trabalho com crianças, trabalho com os adolescentes também, Sim. porque é essa hora, sabe? Da mudança, da mente deles haver uma mudança de chave, para eles perceberem uma visão diferente. E a gente, como jovem, hoje a gente tem uma oportunidade muito grande, porque é diferente um jovem chegar e falar para um jovem para adolescente do que chegar um adulto ou um idoso, sei lá, e falar, então você, jovem, é agora a hora de você fazer missões. Porque quando você for ficando mais velho, ou ficando mais adulto, as oportunidades já não vão ser as mesmas. Exatamente. É verdade. Porque a oportunidade de você ter um impacto diferente hoje, real, para a vida de algumas pessoas, é agora, porque você é jovem agora. E eu Então- passei a mudar essa minha mentalidade e ver que é comigo, meu Deus, a responsabilidade é minha, quando eu parei pra pensar. Pensa aí nas pessoas que estão à sua volta, que você tem contato todos os dias. Às vezes é só você de cristão Sim, que ela sim, conhece, ou verdade, é só sim. você que vai ter a oportunidade de falar de Deus pra ela. E como que tá sendo isso? Como que você tem encarado essa responsabilidade? E como essa jovem, alma a vai gente pra tem- onde, né? A gente tem muito tempo, a gente tem disponibilidade de ir, sabe? É verdade. É bem mais tranquilo pra gente nesse sentido. Porque a gente não é casado, né? Exatamente. Então não tem, assim, não tem filho. É mais fácil agora, por exemplo, fazer uma viagem pra Amazônia do que você casar e ter que mobilizar esposa, Sim, é filho. tudo Recursos, é tudo né? mais detalhe, mais Tudo recurso, detalhado. tem dinheiro também, né? Pra todo Sim, mundo. Então, hoje é bem mais fácil. Sim, é uma das coisas que a gente tava falando sobre a desenvoltura dos trabalhos. Eu pude botar em prática no meu dia a dia, no meu trabalho aqui, que é sobre
entender a minúcia do que tem que ser levado e levar o evangelho pra aquela pessoa que tá ali no seu trabalho todo dia do seu lado. Eu tava até conversando com o Davi sobre uma amiga minha que trabalha do meu lado, uma situação que aconteceu com ela, eu lembrei logo da Amazônia. Eu falei, meu Deus, na Amazônia a gente trabalhava assim, a gente tinha que ver a percepção do pessoal e ir seguindo aquilo. Então, eu comecei, tipo, a seguir com ela o caminho que ela tava indo. E tentando introduzir de uma forma, sabe, bem cuidadosa. Porque a gente é criado meio, tipo assim, eu vou chegar e vou falar, cara, tu sabe Deus tem plano pra sua vida? Sim, a pessoa falou, tá bom, ele tem mesmo, e aí? Sim. Mas não, você cria um relacionamento, a pessoa vê na sua postura, na sua vida. Sim, você fala, não tem necessidade disso, sabe? Vamos lá, tipo, você pode tomar uma atitude diferente. Sim. Aí a gente começa. Entendendo também que cada pessoa ao nosso redor é uma alma, né? Sim. E assim, cada lugar que a gente passa, que a gente tem esse, né? A gente pode fazer algo por ela. Sim. Sabe o que acontece? É que, como o Paulo fala, né? Como a gente é um pedaço de esterco, a gente tem uma mentalidade muito limitada. Então, às vezes, a gente pensa, tipo assim, eu tô indo pra Amazônia, nossa, que legal, que eu vou encontrar lá o bioma e tal, a temperatura. Nossa, que experiência diferente. Mas, cara, você não tá indo pra ter essa experiência. Não é uma viagem turística. Não é. O objetivo são justamente as almas que você vai encontrar lá. E como presente de Deus, você vai ter a oportunidade de conhecer um local diferente. Sim. Mas esse não é o principal. Não é o foco, né? Não isso é o foco. Até porque, gente, é muito cansativo. Implica muita coisa. Ter uma hora menos também foi algo que fiquei, caraca, meu Deus, o dia passava assim, né? O fuso horário é diferente. Na Evelyn, na rede, porque a gente dormia uma do lado da outra. Então, assim, não é glamour, não é mesmo. Não é. Chulé, gente. Oh, meu Deus. Jesus, os roncos era tenso. O pessoal não sabe, né? É bom falar que a gente dormia em redes, num barco. E aí, ficavam mulheres em cima, homens embaixo, e era toda uma adaptação, né? E assim, a gente foi treinado antes de ir pra casa, acontecer alguma coisa, a gente pular do rio. Do barco. Então, assim, a gente tava ali realmente vulnerável. E teve um dia que tava um movimento muito forte no rio. Eu falei, meu Deus, não, gente, teve dia que choveu. Choveu muito. Eu dormi tranquilo nesse dia. E o que a gente fez? Foi tomar banho de rio na chuva. Mas ele tava tranquilo. De noite teve, sei lá, tempestade. Só tinha a claridade das estrelas dali. Porque, gente, juro, era agoniante você ver os relâmpagos assim e o barco. E o barco a deriva lá, né? Eu queria perguntar pra vocês agora, falando sobre experiências pessoais. Se você teve alguma experiência que te marcou muito com algum jovem específico, com algum adolescente, ou até mesmo com um trabalho específico que a gente fez lá. A gente passou 5 dias trabalhando direto. Então, se vocês puderem contar algum caso específico, assim, que marcou vocês. A Evelyn já falou, né, do trabalho lá com as meninas, né? Isso, não, mas tem um também que foi quando me despertou do negócio que eu falei de elas não terem alguém ali, tipo, pra ajudar. Foi daquela menina em Nova Esperança, das gêmeas, que a gente parou pra conversar. Nela que me deu um estalo, sabe? Que depois eu fiquei pensando, ela falando que mandava mensagem pra antiga, a líder dela, da igreja, pra ela aconselhar ela e ver, sabe, essa distância que tem. O carinho também foi algo que me marcou muito, o carinho que a gente sente, o despertar de Deus, que a gente sente pós-missão, sabe? Sim. Que, nossa, o pós-missão me marcou muito também, me marcou muito. Porque pós-missão a gente para pra pensar, tipo, no que tá acontecendo. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, caraca, Deus me usou nisso, na parte da intercessão. Foi algo que também me marcou muito. Na intercessão. Teve um momento de testemunho, né? Porque à noite a gente tinha um momento de testemunho, pós o dia todo. Era bem legal. Teve um que houve um mover no barco e eu me senti tão capacitada, sabe? O Espírito Santo, Evelyn, vamos lá, é isso, tô te chamando, você tá aqui, você tem que levantar sua mão e profetizar. Eu vi o Espírito Santo me guiando, não era os meus passos, sabe? Eu estava com a mão levantada, orando, e o Espírito Santo me guiando no meio daquele barco. Era uma ousadia que Deus estava colocando sobre a minha vida e me mostrando que ele queria ir além daquilo. Aquilo só foi uma pequena porção do que ele queria me dar naquele momento. Então eu falei, caraca, se aquilo foi uma pequena porção, imagina o que ele quer dar pra gente, além, sabe? Então nunca é só aquilo que você tá vivendo. E isso me marcou muito. Eu fiquei lembrando depois, eu falei, meu Deus, cara, tava um breu naquele barco, eu saí orando no meio daquele barco, eu mesmo. Gente, eu sou muito medrosa.
Eu sou muito Né, não? Imagina. Eu sou muito medrosa mesmo. E pra tomar essa atitude de ousadia que eu tomei, era só o Espírito Santo me guiando ali naquele momento. Eu tive alguns momentos, né, porque a gente falou sobre o medo. E teve um dia que o Davi pregou, eu tava lá de fora, em intercessão, porque ficou muito cheio, né? Muito. casa do Acho que a equipe Pichal. toda ficou lá de fora intercedendo, porque também era uma opressão que a gente tava Era uma sentindo. pressão muito Aquele dia grande. a gente teve bastante resistência, né? Em Estados Unidos. E eu sou míope. Então, assim, tava à noite. Do nada, eu encontrei uma menina. Eu vi a menina e eu fui orar por ela. E quando eu fui ver, eu já estava lá. E como eu falei, né, sobre a gente, em algum momento, mudar o curso da vida da pessoa, quando eu orei, o Senhor falou que era aquela noite, aquele momento, estava ali, fazendo a coisa certa, na hora certa. Então, assim, aquilo me marcou bastante, né? E eu posso falar, assim, 2 casos específicos, que foi de uma menina em Nova Esperança. Eu fui orar por ela, e sempre que eu faço isso na igreja, eu fico tipo, mas o que eu vou falar? Senhor, mas me fala antes pra eu poder ir. E aí eu lembro que eu fui orar por ela e o Senhor começou a me tomar com uma ousadia no espírito que realmente só testifica que não era minha. Exatamente. E eu comecei a falar com ela e depois a gente desenvolveu uma conversa. A Ana Clara tava até comigo depois. E ela falou que ela foi abandonada, o pai dela não morava mais ali. Acho que o pai dela tinha morrido, alguma coisa. A mãe dela também tinha saído dali. O irmão dela tava em Manaus, tipo, ele tava em um centro de reabilitação. Então, assim, ela tava muito ali, muito sozinha. E eu pude falar pra ela também, né? Orar por ela. Em São Sebastião também. Eu encontrei uma menina, o Hamilton falou assim, tá, fica aqui e ora pra essas meninas. Só que quando eu fui orar, eu orei pra elas ficaram bem fechadas, né? Até pelo que a gente falou sobre a igreja, ele não fazia um bom papel. E elas estavam muito, eu não quero, eu não sou digna de estar aqui. E fiquei com elas. Até que, em outro momento, eu encontrei uma outra menina muito distante, fui orar por ela. E a Palmeira também foi comigo. E ela foi muito resistente, gente. Ela ficava de olho aberto, não dava a mão, tudo mais. E a gente ficou indignada. E a Palmeira, tipo, a gente não aceita aqui, se ela não... Ela tem que fazer alguma coisa, alguma lágrima tem que derramar. A gente fica nessa expectativa, né? E aí, ela foi embora, meio assim, chateada com a gente. E a gente foi falar com a pastora Patrícia. Aí ela falou que essa menina tinha sofrido um abuso, que a mãe e ela tava também tendo ultimamente um relacionamento homoafetivo com uma pessoa, porque a mãe dela abria a casa dela e colocava qualquer pessoa, e foi nessa que ela sofreu alguns abusos e conheceu essa mulher que ela tinha se relacionado ultimamente. E por isso ela estava assim. E que ela estava numa igreja também há um tempo atrás, só que a igreja não fez um trabalho legal com ela e ela ficou meio desamparada. E em todas essas oportunidades, também numa comunidade que a gente foi, e eu contei o testemunho sobre meu pai, a perda do meu pai que eu tive. Em todas essas oportunidades que eu tive, e outras pessoas também, eu pude falar sobre isso. Porque eu senti muito grande ali a orfandade, né? As pessoas ali eram órfãs ou sofriam de alguma forma com isso. E eu pude falar sobre isso, né? E eu vou falar uma passagem que eu separei aqui, que Paulo fala, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele fala assim... Peraí, gente. Prega. Mateus, corta, tá? Corta não. E ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, assim, Deus, ele derrama nas nossas vidas uma consolação, uma esperança, sabe? Jesus fez algo por mim. Eu vi em Deus um pai que eu perdi muito cedo. E por isso eu pude testemunhar, né? E a gente fala sobre experiências. Então, assim, foram degraus que eu precisei viver em Deus para que hoje estivesse na Amazônia falando, né? Não cheguei ali do nada. Foi realmente alguns processos, né? Que a gente acaba vivendo. E falar sobre isso, sabe? Porque a gente pode falar de casamento. Eu não sou casada, mas a Bíblia dá base pra falar sobre isso. Uhum. Mas agora eu falo assim, não, Deus fez em mim, Ele pode fazer em você. Sim. Muda muito de figura, Muito. sabe? E eles receberam isso. Então, pra mim, isso foi, assim, crucial. Ver que Deus realmente, Ele faz coisas em nós e que a gente pode ser resposta pra outras pessoas também. Eu acho que isso é o maior consolo. O que mais me impactou, assim, foi a nossa conexão com Deus e uns com os outros. Sim. Isso, assim, foi de longe o que mais me marcou. Acho que todo mundo. Acho que foi, Porque a foi gente forte estava todo mundo. muito coeso. Era um grupo que a gente, um pensava, o outro fazia. Sim, e isso me aí lembra muito Eu também. igreja Eu também, primitiva, eu também. né?
Muito engraçado, porque Sim. a gente tava ali e iam fazendo e tinha um estudo em comum. Então, isso foi muito A importante. gente nunca tava sozinho, tipo, eu acabei de citar agora, uma hora eu tava com a Ana Clara, outra com a Mie. Isso. Então, assim, sempre todo mundo muito unido, foi realmente... Sim, tanto Eu espiritual senti muito disso também, essa questão do abandono. Todas as pessoas que me marcaram, em cada uma das comunidades, eu pude estar orando com várias meninas e pude estar tendo experiências com todas elas e todas tinham esse histórico de abandono. Sim. E isso foi muito forte, porque a gente pôde estar orando para um Deus que tudo pode e mostrando para elas que Deus é o nosso caminho, o nosso consolador, igual você disse. Então, para mim, foram essas experiências assim que me marcaram muito, que foi muito especial e que eu vou carregar. E o pós-missão, como a Evelyn Direto. falou, muda tudo. Tipo, Muda. caraca, Deus tá fazendo alguma coisa no meu país, sabe? Sim, exatamente. Deus E tá através convidando de nós, pessoas. Sim, tá me dando o privilégio de fazer parte Através de disso. nós. Sim. E também falar isso para outras pessoas, para os membros da nossa igreja, outros jovens também, compartilhar isso com eles. É uma experiência que me marcou também, além desses meninos falarem que queriam ser missionários e tal, isso me marcou bastante. Mas uma das coisas também foi um momento que a gente estava fazendo trabalho com os adolescentes e o professor estava lá, né, na sala de aula e a gente foi fazendo muito trabalho, legal, né, até ele verdade. estava comigo, a gente estava aplicando o trabalho ali e o professor estava prestando mais atenção do que os Sim. próprios Eu alunos. tava nesse dia também. Foi muito bom. E nessa, o professor não era cristão. De Três Unidos ele era. Mas nessa foi São Sebastião, né? Foi São Sebastião. Foi. São Sebastião. Ah, não tava Você não nessa, tava, não. Eu fiquei Tava à tarde com Eu, eles. Pamie. Tava a Milton, Jonathan? Hamilton e tava Guilherme. Hamilton. O Isso. Jonathan ficou de tarde depois também. A Sara. E aí a gente fazendo trabalho lá e o professor se mostrando super interessado. E aí no momento das perguntas, o professor também perguntava. Aí chegou no final, e ele mesmo falou, né, mas vocês já vão embora? Não quer abrir pra eles fazerem umas Isso perguntas era que pra o coração vocês? apertava, não vai embora. Aí o professor falava, poxa, mas vocês não têm umas perguntas pra fazer pra eles? Aí os adolescentes ficavam meio assim, né, que eles são muito tímidos lá. Uhum. E aí o próprio professor, né, fazendo pergunta pra gente, Sim. perguntando como que a gente começou a ser missionário, o testemunho de cada um. Então, assim, a gente vê que a gente vai preparado para alcançar algumas vidas, né? Tipo, a gente prepara um trabalho para fazer com os adolescentes, mas que através disso não é limitado, sabe? Sim. Deus, ele prepara uma coisa muito maior do que a gente espera. Sim. E eu não falei, e essa menina que eu encontrei em Três Unidos, eu acho que foi. Não sei, gente, enfim. Que eu falei que ela teve questão do abuso e relacionamento São afetivo. Sebastião. Foi Sebastião. Então, quando a gente foi pra Terra Preta, ela tava lá. Então, assim, quando eu saí de São Sebastião, eu fiquei, caraca, cara, será que eu fiz o melhor que eu podia? A gente fica com aquele negócio, né? Mas, assim, a semente foi plantada e ela tava lá no culto, no último Sim. dia. Então, assim, alguma coisa o Senhor fez, porque não é sobre mim, né? E ela estar ali foi realmente uma testificação que o Senhor, ele continua a obra. A gente vai ali, faz o que a gente pode, né? Rompe os nossos paradigmas. O Davi falou muito sobre o sonho dele de ser um popstar e falando ali com as pessoas e eles podendo ver que a gente, tipo assim, que a nossa alegria era em estar e servir ao Senhor, sim. sabe? Sim. Foi realmente bem Meu sonho de criança, tá? Não é o de agora, não. Mentira, Será? quer ser um guitarrista. Será? Era... E uma das coisas que eu tava falando sobre o medo também, que, tipo, lá foi o que tentou muito, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, o medo, o receio. E uma das coisas que Deus tem falado comigo, pelo menos hoje em dia, é que o amor dele lança fora todo medo, sabe? Então, naquele momento, como eu tava falando, eu senti, tipo, realmente preenchida com o amor de Deus. Então, quando você se posiciona pra estar na direção que o Senhor quer te colocar, quer te dar, ele te enche do amor dele. E o amor dele, tipo, lança fora tudo, sabe? Sim. O medo, porque... Gente, é suficiente. É o suficiente. É o suficiente. E eu nem pensava nisso. Mas eu tenho certeza que Deus deu muitos estalos pra todo mundo ali da equipe naquele dia. Naqueles dias, na verdade. Em todo momento de missão, em todo momento pós também, na união da gente. Porque a gente tava muito ligado espiritualmente. E isso entra também o preparo que a gente tem antes. Porque o preparo, o momento de oração, o momento de jejum também é algo muito importante para a equipe estar unida. Porque estávamos unidos no mundo espiritual também. Sim. E isso era nítido, literalmente. E vendo isso e parando para pensar hoje, eu sou muito grata. Muito grata a Deus por ter
vivido aquilo e hoje poder parar pra pensar e falar, Deus, obrigada. Obrigada por eu fazer parte disso, obrigada pelo teu mover, obrigada por cada viver em vão, pessoa. Obrigada por cada pessoa que você usou pra gente falar, que a Teresa falou, mesmo que tenha sido só um pouquinho ou muito tempo com ela, mas foi suficiente pra plantar a semente ali em alguém e através dela eu tenho certeza que ela vai lembrar, poxa, que teve um dia que foi uma equipe de missionários aqui e falou isso, isso e isso. Sim. E eles lembram. Lembram. Como eu fui lá no Tanto ano jovem passado, quanto criança. eu falava assim, vocês lembram da gente? Lembro, claro que lembro. Às vezes até eles mesmos falavam, você é o votou tal, você e tal, Então, Eu achava Tem uma muito menina lindo. que falou pra mim assim, nossa, você melhorou bastante, né? Até que falou É, sobre sim, é não, verdade. sobre Foi o que eu tinha no- falado. É antes, notável, né, viu, gente? Foi em Ela- Três Unidos. Ela falou, é verdade. Você se desenvolveu bastante, é mesmo. Sim. E teve uma menina que eu orei, assim, que às vezes a gente acha que vai passar muito tempo com a pessoa, igual a Evelyn falou. Mas eu orei tão rapidinho com ela, depois ela saiu correndo. Ela não era criança, era uma adolescente, devia ter uns 12 anos, assim. Aí ela foi, pré-adolescente. Aí saiu correndo. Depois de um tempo, à tarde, ela veio e voltou. Isso foi em São Sebastião. Aí ela foi, voltou. Ai, obrigada pela oração que você fez. Obrigada por ter falado. Aí eu fiquei assim... Sim, às vezes Deus faz isso, sabe? Pelo menos eu vi fazendo muito isso, que você tem o medo de ter sido pouco, mas a pessoa chega lá como resposta de Deus pra você e fala assim, não foi pouco não, foi suficiente. Foi suficiente pra Deus curar a ferida, começar a tratar aquela ferida que a pessoa tinha, ou pra ver que ela é especial. Sim, exatamente. sim, o intuito desse podcast, gente, não é só para vocês verem uma conversa aqui, o nosso testemunho, mas não só o intuito do podcast, mas também o intuito do próprio ID Jovem, da associação missionária, desse trabalho que a gente que vocês faz, vão ver. das fotos lá no Instagram, todo esse testemunho que a gente traz para vocês é para que vocês se sintam Que seu incentivados, coração sabe? queime. Pra mobilizar Por vocês isso, mesmo. vejam a necessidade real do trabalho, sabe? Que precisa de trabalhadores no campo. Sim, e o precisam. ID é pra todo mundo. Não é, eu tenho dom, não. É pra todo mundo. Então, Deus falou isso literalmente pra você nem pensar que você não é capaz. E assim, Será que eu tenho que ir? como eu não, falei, você tem. eu não me sentia confortável trabalhando com adolescente, né? E teve um dia, eu estava com as crianças, Nova Esperança, e o Jonathan falou assim, cara, eu não sei trabalhar com crianças. Eu falei, cara, o bom de estar aqui é que a gente multiplica talentos. Sim. Então, assim, exatamente. o campo missionário, a gente multiplica talentos. Você não sabe? Vai sem saber. Sei lá, você vai dar um jeito Deus de vai te dar aprender. estalo. Igual a Você gente não deu te estalo ensina. em intercessão. Sim, É um exatamente. improviso, gente, Sim. às vezes, mas Deus vai guiando. E é isso, Deus chamou os jovens, né? Jovens eu chamei porque vocês são fortes. Sim. Então, é com a gente. Entenda que é com você. Se você tá assistindo esse idcast aqui, é com você. A gente Não- tá não falando pode pra ser você. Se seu coração tá queimando, é com você. Sim. Veja que é a resposta de Deus, porque Ele tem te chamado e é necessário a gente ver que o trabalho é muito grande, tem muitas pessoas que estão sedentas E poucos trabalhadores. e pouquíssimos trabalhadores, E é um pessoas que privilégio, se gente, colocam, nossa. que se disponibilizam pra estar. Não Então, necessariamente saiba na que é com Amazônia, você. mas também no Exatamente. seu campo missionário, aí lá da sua casa. Dentro da sua Jerusalém, casa. Judéia, sua Samaria, aí família. é onde você tá. Sim. Seu vizinho, na sua casa mesmo, seus irmãos, sua mãe, seu pai. São pessoas que conhecem a Cristo, são pessoas que sabem a quem você segue, quem você ama. Então, Esteja aberto É a pra partir ouvir o daí. Espírito Santo te falar, te guiar. Porque, literalmente, sempre vai ter uma coisa igual o Davi fala. Ele se sente mais à vontade com o mundo adolescente. Então, sempre vai ter uma coisa que você vai ser, vai se sentir mais confortável. Mas esteja aberto pra sentir o Espírito Santo falar com você através de outras áreas. Não fica só preso, sabe? Sim. Eu sou boa na mídia, eu vou ficar só na mídia, não vou ajudar. Exatamente. Não, mas, gente, eu adorava trabalhar junto com eles, acrescentar algumas coisas no adolescente, ou ir lá nas crianças, trabalhar com as crianças. Eu adorava, então, ter a oportunidade de ficar em todas as áreas, tanto com as mulheres, com as crianças, eu vi, cara, é muito bom fazer parte do que Deus tem feito. É muito bom mesmo, porque eu tive a oportunidade de ficar em todas as áreas. Imagine eles que ficaram, ali o tempo todo, eu fiquei só alguns minutos. Não, mas o engraçado foi, eu participei todos os dias com os adolescentes, mas eu consegui ir pra todas as áreas Sim, também. Eu sim. participei de todas as áreas e é muito bom, porque Deus Muito. vai somando os Sim. nossos talentos, Deus vai capacitando e o trabalho vai fluindo, porque é independente de nós. né? Você fica literalmente um trabalhador do reino, porque alguém pode estar precisando de alguma ajuda em alguma área, você fala, não, Deus já me usou lá, eu já tive essa experiência, não posso ajudar sim. É você ser proativo no reino de Deus mesmo. Exatamente. Sim, eu queria perguntar pra vocês, se tivesse algo a falar
para esses jovens que estão assistindo aqui hoje. Mais, tem que falar mais. Diretamente, como palavras finais, de incentivo. Alguma passagem, o que vocês falariam hoje? Se alguém chegasse e te perguntasse, nossa, eu vi o teu podcast que tu participou, mas o que eu faço? Qual seria, o que você falaria? Eu posso... Você falar uma coisa? Pode falar, depois eu falo. Eu vou engatar onde eu tava falando já, que é sobre medo. Em 1 João 4, 18 e 19 fala: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, esse medo que você pode sentir, esse receio de dizer sim pro ídolo do Senhor, lança fora, sabe? Bota no altar, fala assim: Deus, seja sincero com o pai que você tem. Tá, Deus, eu tenho medo de dizer sim, eu tenho medo de ver o que vai acontecer, mas pede capacitação. Tira o medo e pede capacitação, pede pra ele abrir os seus olhos espirituais, porque o medo vai te atrapalhar muito. Vai te atrapalhar muito, você tem que estar sensível ao Espírito Santo. Então, como a Julia falou, jovens, vocês são fortes. Deus te capacitou, Deus nos deu o dom. Sim. Pra tá ali, pra botar a mão, profetizar e demônios sair, cadeias cair por terra. Então, eu espero que a partir desse podcast que você esteja escutando, você seja revestido de ousadia, de poder pra ir, pra se encorajar. Amém, e ir. Porque, gente, o campo tem muito trabalho pra fazer. Muito trabalho mesmo. Se a gente for falar só da Amazônia, sim, né? Tamanho gente, da pelo Amazônia. amor de Deus. Então, vamos lá, cara. Tipo, se posicione. Se posicione no meio da sua liderança, se posicione na sua igreja, se posicione na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, seja lá onde for, se posicione, porque você vai ver frutos. Igual a gente aqui tem falado, um sentimento de gratidão que a gente tem por viver o ídolo do Senhor é tão grande, e isso foi gerado com o tempo. Então, tipo, Evelyn, eu tô fazendo isso, tá acontecendo isso, amém, cara, Deus conhece. Seja sincero, como eu falei, seja sincero, coloque em oração aquilo que você tá vivendo, porque deixa em caminhos altos, sabe? Ele é um pai de amor, ele tem planos bons de paz pra gente. Então, é isso. Se eu pudesse falar alguma coisa, eu diria porque lá em Mateus 28, né, quando Jesus fala da grande comissão, ele fala: me foi dado todo o poder no céu e na terra, portanto vão. Então, Sim. ele fala: eu tenho todo o poder, o seu papel é só ir. Então, às vezes, a gente lida com medo, né, com algumas batalhas, como a gente falou, Sim. que nós mesmos enfrentamos e estamos suscetíveis a isso, somos seres humanos. Muito. Mas o poder foi dado a ele. Ele tem. Né, Jesus, ele tem as nações por herança, ele conquistou. Nosso trabalho é só apenas se dispor, né? Então, se você está ouvindo isso e você está travando algum medo, alguma questão interna, e até mesmo externas, né? A gente passou pela questão de dinheiro, todas Sim. as questões também. Se disponha, dê um primeiro passo. A gente sempre fala sobre isso, né? A gente dá o primeiro passo. De fé. De fé. E crer que Jesus, ele tem uma obra na sua vida e através da sua vida, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem como fazer, mas a gente realmente não tem, mas ele faz através das nossas vidas. E como a gente falou aqui, a gente falou daquilo que a gente viveu. Então, assim, se dedique a conhecer o Senhor que você serve. Se dedique em buscar mais a Deus, porque isso vai ser uma consequência. Você vai amar o Senhor e você vai amar aquilo que Ele ama. Você vai amar almas, você vai amar o serviço, você vai fluir nisso, Isso né? é prazeroso. Vai ser prazeroso. Não é uma coisa que a gente, do nada, a gente foi pra Amazônia e, nossa, que legal. Não. Foi toda uma vida com Deus, foi toda uma vida de devoção e amor ao Senhor, né? Porque a gente pode ter todos os dons, né? Paulo fala, a gente pode fazer muita coisa, mas sem amor, Sim, não vale. nada. Então, que a gente venha amar o Senhor e amar ao próximo. É o básico, né, do Evangelho. Então, assim, rompa com seus medos, rompa com as suas dificuldades, conhecendo a Cristo, conhecendo o Deus que você serve. E às vezes também, como jovem, a gente fica com outros receios de eu vou mais o meu trabalho, eu vou mais a minha faculdade, eu vou mais os meus sonhos. Deus O coisa. Senhor cuida, né? A gente se dedica ao reino e Ele vai cuidando das outras áreas de nossa vida. E então, assim, cresça no conhecimento de Cristo, cresça naquilo que Ele é para sua vida, que isso com certeza vai fluir, e quando você vê, você vai estar lá, vai fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sim, uma das coisas que eu Amém. posso falar, acrescentar também no que eu falei, é se desprenda. Se desprenda, o Matheus falou isso uma vez, se desprenda do que você acha que pode ser um problema. Sabe? Mas não é, tipo, empecilhos que você tá colocando, mas Deus é maior do que isso tudo, cara. O que Deus chamou é maior. E às vezes o seu medo esconde o seu propósito, sabe? Sim. Você tem o medo de falar sobre aquilo, mas aquilo vai gerar libertação no outro. Lembrei da Sabe? palavra que o Matheus falou. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito.
Aquilo mexeu muito, muito Chorei comigo. tanto aquele dia. É. Eu manchei a almofada do Matheus. Mas não, sujou de choro a almofada do Matheus, porque eu falei, caraca, cara, Deus me deu oportunidade de ver tanta coisa, eu tô aqui botando empecilho pra ano que vem já, pelo amor de Deus, tipo, vamos lá, tipo, não coloque. Não coloque mesmo, porque isso é o inimigo tentando disparar, tentando mostrar pra você que você pode ter isso aqui pra te atrapalhar. Mas E não. a gente tem falado sobre a Amazônia, mas assim, se coloca em qualquer lugar, Sim. né? Faça. Porque a gente fica assim, então eu vou fazer isso, mas e depois? Depois o Senhor faz. Os caminhos do Senhor, Ele Sim. mesmo guia e são perfeitos, né? Sim. Amém, é isso aí. E o versículo que eu separei aqui rapidinho, que me chamou muito a atenção e que me fez entender esse ide do Senhor e ir, além de Mateus 28, além de todos esses que elas falaram que não tem o que acrescentar, mas foi 1 João 3,16. Uma vez um moço que eu conheço, um pregador, foi lá na igreja e pregou falando sobre João 3,16 e depois ele mostrou o outro João 3,16, né, que é 1 João 3,16. E diz assim, nisso nós conhecemos o que é o amor, igual a Thay falou. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, isso pra mim, é o que me impulsiona, Sim. sabe? A nossa recompensa tá nisso. Tem um louvor que fala, minha recompensa está em te amar Sim. mais e minha recompensa está no teu olhar. Então, aquilo que nós fazemos, enquanto o Mateus falava, elas falaram da palavra do Mateus, isso, eu só vinha esse louvor na minha mente, porque essa é a nossa recompensa, é poder fazer parte. Então, se você tá aí e você tem alguma dúvida, eu volto a dizer, falei durante o podcast todo, é a hora, entendeu? Então, se desprenda, seja livre no Senhor, fazendo o que Ele quer pra sua vida. E a gente sabe que o mais Ele fará, infinitamente mais Ele fará e acrescentará na sua vida. Então, Amém. Amém. Só pra gente fechar, eu gosto de falar muito sobre os nazireus, né? E o voto que eles faziam com Deus, que até muita gente usa essa passagem dos nazireus pra poder deturpar ali e modificar sem contexto, enfim. Mas era o quê? Eles faziam um voto com Deus em que Deus deixavam de fazer muitas coisas lícitas, como cortar o cabelo, comer certo tipo de alimento, que eram coisas lícitas que eles podiam fazer, mas que eles se abstinham de fazer. Por quê? Porque o prazer deles não estava naquilo, não estava naquelas coisas. O prazer deles nesse voto, estava em Cristo. Então, por isso que, mesmo deixando de fazer certas coisas que são até lícitas, eles conseguiam viver e eu acredito que as vidas deles eram até muito melhor, porque todo o prazer deles estava depositado em Deus, em viver uma vida com Deus. Então, esse era um voto que eles faziam. E, de repente, hoje, você não precisa deixar de cortar o cabelo, você não precisa deixar de comer certo tipo de alimento. Mas onde está o seu prazer hoje? Sim, onde você coração. tem depositado o seu coração, o seu prazer? Será que são em coisas fúteis, em coisas que passam? Não sei. A gente está falando para jovem, de repente é um jogo, ou alguma coisa que passa. Um time de futebol. Cara, eu amo meu Fluminense, mas não é isso onde está depositado sobre... não é onde está depositado todo o meu prazer, sabe? Meu prazer... A fonte do meu prazer é Jesus Cristo. A fonte da minha felicidade. Então, o que a gente tem que fazer para ter todo esse prazer, essa felicidade que nós quatro aqui estamos falando o tempo todo? Dê esse passo de fé, sabe? Dedique sua vida completamente ao Senhor, que Ele vai te direcionar. De repente, você não vai ser um evangelista, missionário e ir para a Amazônia, mas você vai ser o pastor de uma igreja. Você vai também, qualquer coisa, em qualquer área da sua igreja, você vai ser uma pessoa relevante no reino de Deus. Mas para isso tem que ser dado esse passo de fé, de entregar 100% a sua vida. E se for para ir para longe, para fazer missão, glória a Deus. E se for isso, nós somos aqui 4 testemunhas vivas de que isso é muito prazeroso. Mais prazeroso do que qualquer outra coisa no mundo, que são os presentes que a gente recebe de Deus. Então, E o prazer mesmo é o serviço. É servir Sim. o Senhor, né? E então é isso, gente. Até o cansaço se torna prazeroso. Exatamente. até o cansaço. Nossa, tô morto. Mas Um banho como por o dia. foi Um banho de produtivo. manhã, um banho à mas eu noite, tô tava tudo bem. realizada. Eu tô morta, No Rio, mas tô realizada. Tudo certo. Matheus tomava um banho por dia, sim. Ei. Não.
Não vai, ó, não vai cortar, mas... Então é isso, isso, gente. né? Você tem só o hoje. Vai, começa agora. Sim, vai valer a pena. Sim. E é isso, gente. A gente vai se despedir agora de vocês. Muito obrigado por vocês terem Espero que tenha acompanhado gostado. até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que seja E edificante. que seja proveitoso para a vida de vocês. Sim. Que vocês possam tirar pelo menos alguma parte, alguma fala aqui. Possa sim. fazer diferença. Se quiser mandar mensagem pra gente ou pro ID Jovem pra, tipo, sei lá, perguntar uma coisa, desabafar ou como tomar esse passo de fé, a gente tá aqui também pra ajudar cada um de vocês. De trabalhadores. Sim. Pro campo. Agora, Matheus, tu vai colocar assim, ó, na tela. Vou te ensinar. Tu coloca na tela assim, ó. @Bernard.Davi. Vai. @Andrade Júlia. @Evelyn com HLY 07. @Thay_M Macedo. Mais fácil, gente, mais fácil ir no ID lá, É no mais Instagram do fácil. ID Vai no e dar meu Instagram do arroba ID. lá. Bem mais fácil. Aí você segue o ID já também. E o canal também. Sim. Se inscreve, dá o like. Compartilha com seu amigo. Compartilha. Manda no grupo lá da sua juventude, É de sério, gente, adolescente. compartilha. Sim, acho que vai ser algo muito proveitoso. Ainda mais se tem algum líder escutando a gente também. Faça os seus liderados se apaixonarem pelo ID do Senhor. Cada vez mais, porque precisa. E vai valer a pena também. Tanto como líder, como pra vida deles, adolescente e jovem. Exatamente. Sim. Então é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Não? É isso. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.